noite. Vamos então aqui para a revisão para nossa AV de matemática financeira, né, onde nós vamos perpassar as principais fórmulas que vão ser desenvolvidas e utilizadas, né, na avaliação. Vocês não precisam decorar as fórmulas e sim entendê-las, né, até porque no momento da avaliação é permitido que vocês acessem as fórmulas, seja no quadro, seja disponibilizada em um papel à parte, tá? Qualquer dúvida é só sinalizar. Então a gente começa basicamente aí com o conteúdo inicial, a gente pula a parte de voltada para a questão de porcentagem e aqueles conceitos básicos, né? Esses aí a gente não vai aprofundar aqui na revisão, tendo em vista que já foram, né, vislumbrados no dia a dia e dentro de todas as outras aulas. Então a gente inicia com a fórmula inicial da capitalização simples, né? Então juros é igual ao capital inicial multiplicado pela taxa multiplicado pelo prazo. Então a gente tem aqui, nesse contexto, aquele lembrete, né, que a taxa e o prazo, né, a taxa e o período devem estar na mesma unidade temporal, elas têm que estar acompanhando a mesma unidade, ok? Então, se sua taxa está ao mês, o prazo tem que estar em meses. Se sua taxa está anual, o prazo também deve estar em anos, ok? É importante frisar que quando se fala de capitalização simples, basta dividir ou multiplicar para se chegar na quantidade ideal aí da conversão do tempo, diferente da capitalização composta. Na capitalização composta, nós vamos utilizar das taxas equivalentes para fazer essa equação, ok? Seguindo adiante, ainda na capitalização simples, nós temos o valor futuro, né, nosso FV, é igual ao PV mais os juros, ou seja, um montante, um valor futuro, ele é resultado de um valor hoje, um valor presente, mais a incidência de juros. Lembrando que aqui a gente tem o fator capitalizável, né, o fator de capitalização. Então, significa que nesse período, mais um prazo decorrido, com uma incidência de juros, nós vamos ter ali, num futuro, um valor a ser desempenhado, tá? FV, né, é o mesmo que está na HP, todavia, quando se trata de capitalização simples, não se pode fazer uso do mecanismo direto da HP, somente quando for no sistema Price ou na capitalização composta. A gente tem ainda, no desdobramento dessa fórmula inicial, essa fórmula que ela pode nos auxiliar em algumas instâncias, tá? Que é a fórmula da mesma proporção do valor futuro. A gente vai usar essa segunda fórmula quando? Quando nós não tivermos os juros, que é o meu valor presente multiplicado por 1 mais I vezes M. Esse pedacinho aqui, ó, 1 mais I vezes M, a gente chama de fator capitalizável. Recapitulando aí para vocês, a gente viu um pouco disso lá no desconto também. Já partindo, né, aqui para o desconto, aí tem alguma dúvida aí? Tá? Das fórmulas é tranquilo, né? Então a gente vai para a fórmula do desconto. O desconto, né, o valor do desconto, ele vai ser o quê? Então, o meu valor futuro multiplicado pela taxa multiplicado pelo prazo. Então, recapitulando, né, o que é um desconto? Desconto é um deságio, é um valor que eu vou retirar de um valor futuro em virtude da sua antecipação. É a aplicabilidade do dinheiro no tempo, né? Então, o dinheiro ele tem um valor e o tempo ele é levado em consideração. Se eu estou para resgatar um título daqui a um ano, hoje esse título tem outro valor. Da mesma forma que se eu for pagar um empréstimo daqui a um ano, se eu for trazê-lo para a data presente, eu tenho que pagar um valor diferente. Então é por esse motivo que a gente faz uso do desconto. Essa aqui é a fórmula então para a gente achar o desconto. De forma linear também, esse é o desconto simples.
Para trazer para o valor presente, a gente vai ter aqui então o valor futuro, que multiplica 1 menos I vezes N. Então aqui é para me trazer para o valor presente, extraindo o desconto. Tá? Então essa fórmula aqui é quando eu não tenho o valor do desconto, né, que é o contrário dos juros. Lembrando que os juros ele é evolução, né, o fator capitalizável. Então, quando eu aplico a incidência de juros, esse valor ele tende a aumentar. Aqui, no caso, o valor eu estou trazendo ele do futuro para o presente. Então, esse valor ele tende a diminuir. Então, aqui, o valor presente vai ser igual ao valor futuro, que multiplica 1 menos I vezes N. Esse aqui, da mesma forma que a gente tem lá o valor capitalizado, o fator de capitalização, esse aqui é o fator de desconto. E por sua vez, o desconto vai ser igual ao valor futuro subtraído pelo valor presente. Tá? Assim a gente encerra, né, a nossa parte de capitalização simples, certo? Então a gente vem capitalização simples e desconto simples, ok? Iniciando no contexto da capitalização composta, a gente vai ver que essa linearidade ela não vai existir mais, uma vez que os juros eles incidem sobre juros. Então antes a gente tinha o valor da incidência, né, das parcelas e até do próprio prazo, incidido sobre quem? Incidido sobre o valor sempre constante. Aqui não, aqui o fator do tempo ele vai incidindo de forma acumulativa. Por esse motivo a gente faz uso da exponenciação. Tá? Então aqui a gente começa com o contexto das taxas equivalentes. O que é uma taxa equivalente? É aquela taxa que ela se equivale a outra dentro do contexto dos juros compostos. Lembrando, pessoal, que os juros compostos, eles são os juros da vida real. Os juros simples, né, ou a capitalização simples, desconto simples, eles são para sua finalidade didática, propriamente. Na vida real, né, as taxas bancárias e etc., tudo isso são juros compostos, beleza? Então a gente tem aqui, ó, a taxa equivalente vai ser igual a 1 mais a taxa que eu tenho elevado ao período que eu quero, dividido pelo período que eu tenho, menos 1. Aqui eu adiciono 1, pois se eu não adicioná-lo, eu não consigo descobrir o fator de aumento dessa taxa. Aumento ou diminuição, dependendo aí se eu for sair de um prazo maior para um menor. E aí depois eu tenho que extrair, ok? Então a gente adiciona aqui na fórmula e aí a gente consegue descobrir essas taxas de forma equivalente, tá? É importante ressaltar que essa taxa equivalente, ela, no contexto dos juros compostos, ela traz uma diferença notória para os juros simples. Inclusive tem alguns exercícios que, né, um ou outro vai falar que é pegadinha, mas o avaliador ele faz isso de uma forma intencional, coloca os resultados com a taxa equivalente e com a taxa proporcional dos juros simples. Então, se é um exercício de juros compostos e você faz a apuração por meio da taxa proporcional, somente dividindo ou multiplicando ali, você vai achar um resultado que está nas opções, mas não é o resultado correto. Aí você erra infelizmente. Tá? Então vamos ter bastante atenção com relação a isso. Falou que é juros compostos, taxas equivalentes. Na capitalização composta, a fórmula ela é muito similar. Observem que aqui, ó, o valor futuro vai ser igual ao valor presente, que multiplica 1 mais I. A diferença é que o I não é multiplicado pelo N, e sim elevado a N, uma vez que o seu valor ele é acumulativo. Todo momento o valor inicial ele está sendo considerado, ok? Então o valor futuro vai ser igual ao valor presente, que multiplica 1 mais a sua taxa elevado a N. A regra do dinheiro no tempo prevalece. Então nós não mudamos isso aí de horizonte. Se a taxa ela está ao mês, o prazo tem que estar em meses. Se porventura o exercício te entrega uma taxa mensal e o prazo trimestral, faça o uso da fórmula de taxa equivalente para encontrar o resultado correto referente à taxa e assim aplicar o prazo adequado. Fator de acúmulo de capital ou fator capitalizável. Nos juros compostos é 1 mais I elevado a N. Ok? Então,
De forma similar, né, a gente só extrai o fator de aumento de capital, o fator de acúmulo de capital ou o fator capitalizável. PV. Para me encontrar de forma separada o valor presente, é o valor futuro dividido pelo fator de capitalização, 1 mais I elevado a N. Então, é o valor futuro dividido por 1 mais I elevado a N. É a aplicabilidade da fórmula. Se eu quiser achar somente os juros, juros é igual valor presente, que multiplica, abre colchete, abre parênteses, 1 mais I elevado a N, menos 1, fecha colchete. Por que tem que extrair 1? Lembram lá da gente procurar a taxa equivalente? Aqui eu quero só o fator, uma vez que eu quero descobrir o valor dos juros. Então eu aplico o fator para dessa forma eu ter essa diferenciação. Para mim descobrir a taxa de forma separada, a taxa vai ser igual ao valor futuro dividido pelo valor presente elevado a 1 dividido pelo prazo menos 1. Quando eu aplicabilizar essa fórmula, nós vamos descobrir a taxa de uma forma direta e objetiva. Lembrando que a gente sempre vai ter 4 variáveis envolvidas, onde eu conhecendo 3 delas, de forma algébrica eu consigo descobrir a quarta. E por fim, para descobrir o prazo ou N vai ser igual a logaritmo de valor futuro dividido pelo valor presente, dividido pelo logaritmo de 1 mais I. Esse logaritmo é na base 10, ok? Então, nas calculadoras científicas ou na calculadora convencional, né, que tiver ali o logaritmo, ou vai ser log 10, ou você vai ter que inserir log na base de 10. Na HP também, você aperta G, log 10, Enter, para depois inserir o valor que você quer para fazer o cálculo do logaritmo, ok? Lembrando, pessoal, que aqui a gente já está falando de juros compostos. Então, aqueles que tiverem a calculadora HP12C, calculadora financeira, não precisa fazer uso das fórmulas, uma vez que você tem os valores financeiros já aplicados nessas funções. Então, basta apertar o valor FV, o valor PV, o valor I. Quando você apertar M, já se dará o resultado, ok? Então tem essa facilidade aí, no caso para aqueles que possuírem a ferramenta da HP12C. Lembrando que a ferramenta ela não é obrigatória, né? Somente é uma forma diferente de se fazer os cálculos. Vamos então para os sistemas de amortização, né? Foi a nossa última matéria. Então a gente tem 2 sistemas de amortização. O sistema de amortização constante, né? Então é o saque no qual a amortização ela se mantém e as parcelas se alteram. Normalmente são maiores no início e menores no final. E temos o sistema francês de amortização, ou sistema Price. Esse, as parcelas elas são idênticas, as parcelas elas não se alteram, o que vai diminuindo aí nesse caso, portanto, é o valor da amortização. Iniciando aí pelo sistema de amortização constante. Então a amortização vai ser o valor presente dividido por N. O valor presente ele vai ser o meu saldo devedor. Peguei um empréstimo hoje, esse é o valor que eu estou devendo. Com o passar do tempo eu vou amortizando essa dívida, eu vou abatendo esse valor, ok? PMT é a nossa prestação. Então o valor da prestação vai ser igual à amortização mais os juros. Uma vez no saque eu tendo descoberto o valor total da amortização, eu consigo somente adicionar os juros. Os juros, como que a gente acha eles? Os juros, então, da parcela seguinte vai ser igual ao saldo devedor que eu tinha anteriormente, multiplicado por quem? Pela taxa. Ou seja, a cada instante os meus juros eles estão se atualizando, né? Então, quando eu faço na amortização constante, a tendência é que esses juros eles vão diminuindo cada vez mais, uma vez que o meu saldo devedor ele vai sendo abatido. Por isso que a prestação ela vai decaindo, ok? A gente tem alguns exercícios, né, e algumas modalidades de empréstimo também que vão trazer uma amortização variável, uma amortização diferente, que pode levar em consideração a amortização constante.
Então, corrigindo, na verdade, não a amortização variável. As prestações, elas são variáveis. Todavia, a amortização, ela se mantém constante. Já no sistema francês, mesma coisa. Ele utiliza a capitalização composta. Então, para se achar o valor da prestação, pode-se lançar as informações na HP e apertar PMT. PMT, prestação. Apertou PMT, você já retorna o valor da prestação. Então, coloca lá I, N e o PV. Apertou PMT, retorna o valor. Não tem o PV, tem o FV. Apertou PMT, retorna o valor. Ok? Sempre 4 variáveis, conhece 3, descobre o valor. Descobrindo a parcela, a gente joga na planilha, mais uma vez, também de capitalização. Aqueles que não tiverem, né, com HP, não precisam também entrar em pânico. Basta realizar a aplicabilidade dessa fórmula. Como que a gente acha a fórmula? Como que a gente acha essa prestação? Eu vou multiplicar o meu saldo devedor pelo fator K. Fator K é o fator de desenvolvimento de prestações. Esse fator, ele leva em consideração todo o período existente e quais juros serão incorridos nesse período, para assim chegar a uma prestação que consiga, até o término do prazo, amortizar e liquidar essa dívida por completo. Então a gente tem aqui o fator K vai ser igual à taxa, que multiplica 1 mais a taxa elevado a n, dividido por 1 mais a taxa elevado a n menos 1. Fiz esse cálculo, né? A fórmula ela pode parecer um pouco confusa e até um pouco complexa, mas na hora que vocês forem realizar, vocês vão ver que ela não é tão complexa assim. Para achar a prestação, eu pego o fator K e multiplico pelo saldo devedor, ok? Mais uma vez, aqueles que tiverem HP, só bater as teclas que eles já vão direto. Uma ideia, né, uma sugestão, até para aqueles que estiverem com HP, é fazer a aplicabilidade da fórmula para ver se você não bateu no número errado ou conferir, né, o resultado aí dos lançamentos que você fez na HP. A amortização no sistema francês vai ser igual a prestação menos os juros. Então, de forma contrária, né, no sistema de amortização constante, eu acho a prestação adicionando os juros nela. Aqui a gente inverte. A gente subtrai os juros da prestação para descobrir a amortização. O cálculo do saldo devedor, ele é o mesmo. Então, os juros, né, de determinado período, ele vai ser o saldo devedor do período anterior multiplicado pela taxa. Recapitulando, né, a gente tem aqui todas as fórmulas e a planilha de amortização. Então, a gente vai montando a planilha de amortização. Se for o saque, a gente vai ter aqui todas as amortizações primeiro e automaticamente todos os saldos devedores. Com essas informações, eu pego o saldo devedor, multiplico os juros, somo com a amortização, acho a prestação. Subtraio a amortização, multiplico os juros e vou assim até completar a planilha. Ok? Já no price é o inverso. Eu acho todas as prestações, com base no que eu acho as prestações, eu tenho meu saldo devedor inicial, multiplico, acho os juros. Pego a prestação, subtraio os juros, descubro a amortização. Subtraio da amortização o saldo devedor e vou assim consecutivamente até concluir a planilha. Ok? Vamos para alguns exercícios, né? Que assim fica mais fácil a gente resolver.